Olá, alunos do terceiro ano! Hoje, dia 22 de agosto, comemoramos uma data especial para a cultura do nosso país. E você sabe o que comemoramos hoje? O Dia do Folclore! E esse será o tema de nossa aula. Mas você sabe o que significa a palavra folclore? Bom, folclore é uma palavra formada pelos termos de origem saxônica folk, que significa povo, e lore, que significa saber. Portanto, folclore é o saber do povo ou a sabedoria popular. No Brasil, a palavra adaptada tornou-se folclore. A palavra folclore foi utilizada pela primeira vez num artigo do arqueólogo William John Thoms, publicado no jornal londrino, o Ateneu, em 22 de agosto de 1846. Por isso, 22 de agosto é o dia do folclore. Em todas as partes do mundo, cada povo tem o seu folclore, a sua forma de manifestar suas crenças e costumes. E isso é o folclore, o conjunto das criações de uma comunidade cultural, baseadas nas tradições de um grupo ou de indivíduos, que expressam sua identidade cultural e social, além dos costumes e valores que se transmitem oralmente, passando de geração em geração. E hoje falaremos sobre o folclore brasileiro. No Brasil, o folclore foi resultado da miscigenação de 3 povos: indígena, português e africano, e também da influência dos imigrantes de várias partes do mundo. Por isso, o folclore brasileiro é muito rico, apresentando diferentes manifestações culturais em diferentes formas, como, por exemplo, na arte. No artesanato, na literatura popular. E um grande autor que retratou muito bem o nosso folclore foi Monteiro Lobato, com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E também Ariano Suassuna. Suas obras inspiraram peças e teatros e até filmes, como O Alto da Compadecida. Ou na literatura de cordel, que é uma literatura popular em verso, escrito frequentemente de forma rimada. Mas também nas danças regionais, como carimbó, o chachado, catira, o frevo e o chula. No teatro e na música, nas festas populares também, como o carnaval, nos brinquedos e brincadeiras, e também nos mitos e lendas, muito conhecido por nós. Mas além disso, também pode se manifestar na culinária. O nosso folclore também pode ser destacado pelas comidas típicas de cada região, e vamos falar um pouco mais sobre o Brasil de sabores, que são as comidas típicas do folclore brasileiro. Uma das características do nosso folclore são as comidas típicas que cada região apresenta. Apesar de o nosso folclore ser bem conhecido pelas suas brincadeiras, artesanatos e lendas, as comidas típicas não são tão conhecidas pelas pessoas. Alguns pratos típicos do folclore brasileiro são bem consumidos pelas famílias brasileiras e faz muito sucesso pelo país,
como o bolo de fubá, por exemplo, e muitas pessoas nem sabem disso. E falaremos um pouco sobre as comidas típicas de cada região do Brasil e que pertencem ao folclore brasileiro. Começaremos pela região sudeste do Brasil. A região sudeste do Brasil apresenta várias comidas típicas deliciosas, porém mais leves se comparadas a outras regiões do país. A cidade de São Paulo tem 2 pratos folclóricos famosos. O virado à paulista, que foi criado na época das entradas bandeiras e monções do Brasil colônia. É preparado com feijão cozido, refogado em cebola, alho e gordura, onde é acrescentado sal e um pouco do próprio caldo do feijão ou de água. Normalmente, mexe-se com farinha de milho ou de mandioca, servindo-se acompanhado de bisteca ou costela suína frita, linguiça frita, banana empanada e frita, ovo estrelado, de preferência com a gema mole, couve cortada em tiras e refogada na gordura, torresmo feito na hora, ruidosamente crocante e arroz. Na prática, o virado é uma refeição completa, que junta as principais comidas brasileiras e surgiu espontaneamente para alimentar os bandeirantes em suas expedições. E também o leitão à pururuca. Pururuca é a pele do porco frita, tipo um baconzito, sabe? No leitão à pururuca, o porco é assado com pele. Depois de pronto, passa-se gelo na superfície do leitão e então joga-se óleo bem, mas bem quente mesmo. Bom, outros pratos bem populares no Brasil e que pertencem ao folclore da região sudeste são o tutu de feijão, a canjica, a feijoada e o tão conhecido pão de queijo. Como a região sudeste é bem grande, é normal ter muitas comidas típicas no folclore brasileiro espalhadas por aí, como o frango recheado, a pamonha, a vaca atolada, que é a carne cozida na panela com mandioca, e o feijão gordo. Agora, falaremos da região sul do Brasil. O friozinho do sul também apresenta várias comidas típicas do folclore brasileiro. Uma comida folclórica bem exótica e famosa na região é o culhão de touro cozido. E é claro que o melhor churrasco do Brasil não poderia ficar de fora das comidas folclóricas. Todos os brasileiros sabem fazer um churrasco, mas o churrasco gaúcho é imbatível. Além do churrasco, também faz parte das comidas típicas da região sul do Brasil o pinhão assado, o boi ou porco no rolete, o carneiro no buraco, o bolo de pinhão com chimarrão e o charque de inhame. E agora vamos falar da região centro-oeste do Brasil. A região centro-oeste tem uma lista de comidas típicas do folclore brasileiro, que vai desde um prato tradicional até os mais exóticos, como o arroz com piqui e a galinhada, que faz parte dos pratos folclóricos dessa região. Também temos o peixe pintado na brasa, a canjiquinha com queijo e o porco de lata com mandioca ou tereré. Para os mais exóticos, temos também a farofa de jacaré. Agora, falaremos da região norte do Brasil. Um dos pratos típicos da região norte é a moqueca de pirarucu. Falando em peixes, também temos o famoso peixe assado, que só o pessoal do norte do Brasil sabe fazer. Também temos os seguintes pratos do folclore brasileiro que pertencem à região norte:
o pato do tucupi, a sopa de turu, o bicho de coco assado, o beiju, a nossa famosa tapioca e a sopa de tartaruga. E por fim, falaremos da região nordeste do Brasil. As comidas típicas do folclore brasileiro no Nordeste são bem diferentes e gostosas. O vatapá ou acarajé é o prato mais conhecido no país e faz parte da comida folclórica dessa região. Também temos o bobó de camarão, sarapatel e a muqueca de surubim, que são pratos bem típicos de lá. Além disso, temos na lista das comidas típicas do folclore brasileiro do Nordeste o caruru, o munguzá ou manguzá e o tão famoso cuscuz tradicional. Agora, vocês terão um questionário online para responder. Basta clicar no link que a professora irá deixar no grupo e responder marcando a alternativa correta. Após enviar as suas respostas, você deverá tirar uma foto de sua pontuação e enviar para a professora, tá bom? Bom, depois de responder o questionário, chegou a hora de colocar a mão na massa. Como proposta de atividade, você deverá acessar o livro de receitas que está em nosso grupo e escolher uma das receitas para preparar. Caso queira, você pode usar uma outra receita de um outro prato folclórico de sua preferência. Fique à vontade para escolher, tá bom, turminha? Mas atenção, nada de fazer sozinho. Faça com a ajuda de um adulto. Escolha a receita que mais gostar e coloque a mão na massa. Registre com fotos você preparando o prato e também depois de finalizado. E envie essas fotos para sua professora. E bon appétit!